Olá de volta às minhas traças, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Leia Preta Leia. E nesse mês, como já foi avisado, nós estamos fazendo o especial de Stephen King, onde todas as resenhas do mês serão de livros escritos pelo Stephen King, o meu autor favorito que faz aniversário no dia 21 de setembro, ou seja, esse mês. Stephen King faz seus 70 e tantos e poucos anos, não sei com precisão, e na homenagem deles eu fiz uma parceria com a Companhia das Letras, o grande universo de editoras da Companhia das Letras, e com a editora Suma, que é a editora que publica os livros do Stephen King aqui no Brasil. E assim, com essa parceria maravilhosa, eu vou fazer 4 resenhas de livros do Stephen King esse mês. O primeiro livro dele que eu vou resenhar vai ser O Instituto. Palavra difícil de falar. Instituto. O primeiro livro dele que eu vou resenhar vai ser O Instituto. Tive que gravar essa parte 3 vezes porque eu não estava conseguindo falar Instituto, que é um livro de 2019 do Stephen King, que deve ser um dos últimos livros que ele produz. O que é difícil da gente saber, porque o Stephen King produz de 1 a 2 livros por ano, ele tem mais de 60 livros publicados. E esse aqui que eu acho que é um dos últimos que a Suma trouxe para o Brasil no ano de 2019. E é aquele livro que a galera que gosta de Stephen King vai gostar, que é suspense, paranormalidade, ficção científica e crianças. Tudo isso acontecendo com criancinhas, porque o Stephen King adora colocar criancinhas em situação de sofrimento, né? Desse calhamação, né? Porque o Stephen King é especialista em escrever livros cada vez mais grossos. Mas antes da gente entrar no vídeo, quero pedir para você que dê o seu like, já fiz até certinho com a mão. Aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E também tecla no sininho de notificação aqui para você receber avisos de quando novos vídeos vão surgir. E assim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Instituto, pessoal, é como a máfia, dizem. Uma vez que você entra, você nunca mais sai. Para quem é fã de Stephen King, a gente sabe que um dos modelos mais comuns dele criar os livros dele, né, criar as histórias, é narrando capítulos separados de cada pessoa. Então você vai ter pontos de vista de várias personagens, de algumas personagens que vão se intercalando capítulo a capítulo, até que essas personagens se encontram. Então quando você começa a ler o livro como Instituto, você ainda não sabe muito bem como é que essas personagens vão interagir na história. A nossa história começa a gente conhecendo Tom. Tom é um ex-policial que era da grande cidade de Nova York, e o Tom está ali e acaba resolvendo fazer uma viagem de estrada. No início a gente tem até um pouco de impressão de que o Tom é um fugitivo da polícia, alguma coisa assim, porque ele tá, o que eles chamam de em inglês, em hitchhiker, né? Aquela pessoa que fica andando na beira da estrada e pegando carona de lugar para lugar. E a gente percebe, em algum momento, que o Tom não é um fugitivo da polícia, mas ele é um cara que está fugindo de alguma coisa. Quando finalmente ele chega em Dupree. Dupree é uma dessas cidadezinhas no interior dos Estados Unidos, bem longe de Nova York, e é um desses encruzilhadas aonde o trem passa, né? E a cidade meio que sobrevive apenas porque ela é um ponto de estocagem, né? Um lugar onde tem estocagem do que o trem vende. E aí ele vai para essa cidade, decide ficar aqui ali alguns dias para se mover para outro lugar, e ele quer trabalhar como segurança. Não porque ele ama essa profissão, mas porque aparentemente ele tem uma experiência como segurança e uma experiência nessa área da segurança, e ele quer arrumar um emprego ali e viver na vida do jeito que ele tá. E aí ele chega em Dupree e descobre que eles estão precisando de um vigia noturno que vai ajudar a delegacia de lá, que tem pouquíssimos policiais. E esse vigia noturno, ele não é um policial, ele é um cara que fica lá vigiando a cidade enquanto, né, os policiais dormem. E ele acaba conseguindo esse emprego, e ele conhece o delegado, que é um homem negro e tal, e o delegado puxa a ficha dele e descobre uma coisa muito interessante sobre o Tom. O Tom era um policial condecorado, um cara assim que trabalhou, sei lá, no FBI, sabe? Tinha um currículo gigantesco, ótimo em prender pessoas, ótimo investigador, e por algum motivo ele foi dispensado da polícia. E ninguém sabe o que foi que aconteceu, por que o Tom vai parar naquela cidade. Mas ele acaba conseguindo esse emprego, passa a viver em Dupree. O segundo personagem principal vive a centenas, dezenas de milhares de quilômetros dali, na cidade de Minneapolis. Ele é Luke. Luke é um molequinho de 12 anos que é um gênio. Inclusive o Luke, com 12 anos, prestou o vestibular
para Harvard e o MST, ó que louca, esse é do Movimento Sem Terra, né? Para o MIT, e ele passa nos ambos os vestibulares, e ele estuda numa pequena escola para gênios, para meninos superdotados, que inclusive algumas dessas crianças, pelo que o livro fala, são do espectro autista e etc. Mas o Luke, ele é diferenciado das crianças, porque normalmente esses meninos considerados gênios, até os que têm alguma coisa do espectro autista, eles têm uma concentração muito grande em determinadas áreas, tipo assim, são inteligentíssimos em matemática, inteligentíssimos em computação, etc. Mas eles têm dificuldades em outras áreas e dificuldades com interação humana, dificuldades, essa questão social para eles é difícil, mas o Luke não. O Luke é 100 de 100 em tudo. Ele é excelente em matemática, excelente em história, ele é ótimo de conversar com as pessoas, ele pratica esportes, tem amigos, é um moleque relativamente popular para dentro da escola, mas que os pais tiraram ele da escola normal simplesmente porque as escolas normais não tinham o que oferecer. Mesmo os ensinos médios das escolas normais não tinham mais o que oferecer, e eles colocaram o Luke nessa escola para crianças superdotadas, e o diretor chama os pais do Luke e fala assim em algum momento: olha, não há mais o que fazer aqui. O Luke precisa de estímulos que essa escola não consegue dar. Por isso ele precisa ir para as melhores faculdades, as Ivy League, do mundo, dos Estados Unidos, e ele, inclusive, vai fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Ele vai para... Porque, se eu não me engano, tanto Harvard como MIT ficam no estado de Boston. Elas ficam próximas uma da outra. Então, o Luke vai fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. E ele vai lá e presta o SATs, né, que é o vestibular dele com um monte de gente adulta, mas ele é um gêniozinho, assim. Então, ele tá com muito medo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito superdotado e ele precisa se mover para outro lugar, porque a escola já não tem mais o que oferecer para ele. E aí os pais dele levam ele para uma pizzaria e falam com ele que como é que aquilo vai acontecer. Os pais dele estão com medo, porque afinal de contas ele é uma criança. Mas aí o que acontece? Ele passou tão bem que as universidades ofereceram empregos e dinheiro para os pais dele irem com ele. Então é aí que a nossa história começa. A gente tem essa criança superdotada, está na pizzaria com os pais, e em algum momento o Luke fica mas tão animado que as pizzas, as travessas de pizza que eles estão comendo voam pro chão. As coisas começam a se mexer. E aí que a gente descobre que o Luke tem uma leve telecinese. Ele, além de ser uma criança superdotada, ele consegue mover as coisas, mas assim, muito de leve. Só quando ele tá ansioso, tá nervoso ou muito alegre, as portas da casa batem, os pratos caem no chão. Ele não é assim, sabe, uma Carrie. Vocês lembram da Carrie, né? Fiz resenha da Carrie esses dias. Inclusive, vou colocar aqui, em homenagem a Stephen King. Foi o primeiro romance que ele escreveu, foi Carrie. A Carrie era um monstro, né, de telecinese. O Luke não. Contudo, existe no estado do Maine, nas florestas, uma espécie de campo militar, que é o Instituto. E o Instituto, de repente, colocou os olhos no Luke. Porque o Instituto gosta de pegar crianças que têm teoricamente superpoderes, principalmente crianças que são telecinéticas ou que conseguem, entre aspas, ler pensamentos, e ele leva essas crianças para dentro para desenvolver alguma coisa que a gente não consegue entender até mais pro final do livro, tá? Ele fica num lugar muito afastado e ele vai acompanhando essas crianças desde o momento que elas nascem, porque existe um exame junto do teste do pezinho, e isso aí eu pesquisei, era verdade, que vai medindo os níveis não de inteligência, mas de produção de certos hormônios que vão fazer que, para o livro, esses hormônios comprovam que essas crianças vão ter, entre aspas, superpoderes. E o que acontece é que o Instituto bate o olho no Luke, principalmente porque o menino, ele saiu em vários jornais dizendo que ele é um garoto de 12 anos que passou, sei lá, em primeiro lugar no vestibular das maiores universidades Ivy League dos Estados Unidos. E o que o Instituto faz? Manda uma galera que é paramilitar sequestrar o Luke. E levam o Luke para dentro do Instituto. Lá ele percebe que o Instituto só recruta crianças entre 8 e 16, 15 para 16 anos. Ele conhece um grupo de crianças que vão ser seus amigos ali, e essas crianças ficam no que se chama na parte da frente. Por que acontece? Eles sequestram o Luke, dão um spray lá para ele dormir, e ele acorda num quarto que é idêntico ao quarto dele, só que sem janela. O quarto tem todos os elementos do quarto dele, mas não tem janela, e ele percebe de cara que ele não está na casa dele. Então ele sai pelo corredor e conhece Kalisha, que é uma menina negra, que ele descobre que essa menina consegue ler pensamentos,
e a Kalisha vai explicando tudo para ele. O que é muito interessante? O Luke, ele não é escolhido porque ele é muito inteligente. Ele é escolhido porque ele tem essa leve telecinese. E comparado com os outros amigos que ele vai conhecendo lá, como o Nick e o George, por exemplo, a própria Kalisha, ele tem menos poder ainda que os moleques, mas ele é muito, 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 muito mais inteligente do que qualquer criança ou adulto que vivem naquele complexo. E é ali que ele conhece crianças que estão na mesma situação que eles, com medo de estarem ali, sem saber o que está acontecendo e principalmente longe de casa, sem saber se os pais sabem que eles desapareceram, sem saber que os pais estão vivos. E nesse complexo paramilitar, eles fazem testes com essas crianças, testes inclusive muito dolorosos, como por exemplo, tortura, agulhadas, afogamentos propositais, e eles são muito, os adultos que tomam conta do complexo, são muito agressivos com as crianças. Quando as crianças são boazinhas e fazem o que os adultos querem, elas recebem fichas que elas podem comprar coisinhas, doces, salgados, porcarias e até bebidas alcoólicas e cigarro, gente. O cigarro e bebidas alcoólicas é liberado. E o Luke começa a perceber que é um lugar onde, primeiro, crianças não são tratadas como crianças e ninguém está se preocupando muito com a saúde dessas crianças, senão eles não liberariam cigarro e bebida. Porque existe uma espécie de parte de trás. Esses meninos ficam algumas semanas, de 2 semanas a 1 mês na parte da frente, sendo testados, até que eles consigam ver umas tais luzes que eles precisam ver. Quando eles finalmente veem as luzes, eles são levados para a parte de trás e na parte de trás nenhum deles sabe o que está acontecendo. E ali ele vai ter um contato principalmente com a Kalisha, que é uma menina que está há bastante tempo, e bastante tempo no instituto é tipo 1 mês. Ela está 1 mês na parte da frente porque os pais dela são do movimento anti-vacina e a menina nunca tinha tomado vacina para catapora. Quando ela entra no lugar, ela pega a catapora e acaba tendo que ficar isolada lá por 1 mês mais ou menos. Então, ele leva, eles vão, cada criança levando para a parte de trás, e em algum momento aparece uma criança chamada Avery, é um menininho de 10 anos, que tem uma telepatia muito, muito forte. Ele é ainda mais telepata, né, do que a própria Kalisha. E aí, que Kalisha, os amiguinhos, o Nick, o George, o Avery e o Luke se juntam ali para tentar entender o que está acontecendo e escapar daquele lugar. E aí, em determinado ponto da história, é que essas 2 criaturas, o Tom, que mora na cidade de Dupree, esse ex-policial, que está afastado por algum motivo que a gente não sabe, e o Luke vão se encontrar. Gente, para quem leu Conta Comigo, It, Salem, todos esses livros onde a gente tem paranormalidade e crianças envolvidas, é um livro maravilhoso, porque o Stephen King consegue descrever os pensamentos e o comportamento das crianças com muita verdade. Essas crianças, elas são, mesmo o Luke que é superdotado, ele tem níveis de consciência que ele não consegue alcançar porque ele é imaturo, ele é uma criança. Então ele ainda não tem maturidade emocional. Ele acaba esbarrando em questões, entendeu? Embora ele seja muito inteligente. E ao mesmo tempo, o problema que o Stephen King sempre mostra em todos os livros dele, os adultos que não confiam nas crianças, que não levam as crianças a sério, que acreditam que crianças são só crianças. Ah, ele é só um menino, ele é só um garotinho. O risco que essas pessoas estão fazendo de colocar um monte de crianças com telecinese e telepatia juntas num lugar, sendo apenas arrogantes, tipo assim, eles são telecinéticos, eles são telepatas, mas eles são só crianças, né, gente? Nada de errado vai acontecer. A gente consegue controlar dando umas boas palmadas nessa molecada toda. Eu achei um livro maravilhoso, não vou dizer que é o melhor livro que eu já li do Stephen King, obviamente que para mim o Iluminado ainda está, o Iluminado e Misery ainda estão no meu top 2, mas eu acredito que é um livro que não deixa nada a desejar. E o fato de ser um livro atualizado, que fala de questões de 2019, coisas de 2018, fala inclusive de eleições nos Estados Unidos, etc. Eu acho que vocês vão gostar muito de ler o Instituto, acho que vale a pena e quero agradecer demais a Companhia das Letras e a Suma por terem me enviado vários livros do Stephen King, incluindo essa calhamação aqui, para eu poder fazer essas resenhas. E eu recomendo, e caso você queira e esteja interessado em comprar, vou colocar o link aqui. Eu acho que vai ser um presentão que você vai se dar no mês de setembro. É uma leitura estranhamente rápida, porque o Stephen King, ele tem livros que são profundos, num ponto de que, e calhamações, né? Então são leituras muito interessantes, mas não são leituras rápidas. Mas comparando com os outros livros, eu achei esse Instituto muito rápido, porque você fica querendo saber o que o Instituto está fazendo, porque essa é a questão. A gente demora muito para entender para que aquelas crianças estão ali.
Eu tive uma dificuldade enorme de entender o que eles estavam querendo com aquelas crianças e para que aquelas crianças estavam ali, sendo que a maioria delas, tirando o Avery, por exemplo, tinham habilidades extrasensoriais muito pequenas. Tem imagens muito gráficas, inclusive de maltratos a crianças, então se você não gosta desse conteúdo, eu aconselho que você não leia o livro. Bom, gente, essa é a nossa primeira resenha do mês especial de Stephen King. Espero que vocês tenham gostado e espero demais que vocês leiam o livro. Caso o Instituto ainda não seja o seu estilo, aguarde para a resenha da próxima semana que nós teremos outro livro maravilhosinho do King para vocês poderem apreciar. E acompanhe aqui, mas também acompanhe o meu Instagram, @leiapretaleia, porque lá eu vou estar postando curiosidades sobre o King ao longo do mês de setembro, além das resenhas aqui, outras coisas, né? Porque o cara é tão prolífico que só fazer um vídeo por semana, se eu fosse resenhar todos os livros do King, eu não ia fazer mais nada. Mais uma vez, se inscreva nesse canal caso você não tenha sido inscrito, deixe o seu like, tecla no sininho da notificação e me siga em Instagram e TikTok, @leiapretaleia, porque eu estou postando muitos conteúdos em ambas as redes sociais e vou colocar o link delas aqui embaixo para você poder acessar. Era isso, galera, que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima segunda!